Muito obrigada, uma boa tarde a todos, é um prazer novamente estar aqui com vocês. A gente vai discutir hoje um tema bastante atual, né, que é o programa de vigilância da febre amarela, as ações, o olhar que mudou a respeito da doença, a respeito da circulação do vírus, a evolução dos vetores. Então tudo isso está acontecendo, um processo evolutivo, e a gente precisa adaptar o nosso programa de vigilância a essas condições que estão mudando, né? A gente vem aprendendo muito com os surtos atuais que vem acontecendo no Brasil. E é isso que eu venho trazer para todos diante dessa apresentação. Então, primeiro a gente vai discutir o que seria esse período sazonal, né? Então, a febre amarela é uma doença que ela tem períodos bem marcantes, né? Ela tem um período de baixa ocorrência, um período pré-sazonal e um período sazonal. O que seriam esses períodos? O período de baixa ocorrência é quando você tem uma baixa de número de casos de febre amarela, tanto em primatas quanto em humanos, né? Então, isso vai de maio até o início de setembro. Já começando o mês de setembro até o início de dezembro, a gente tem o período pré-sazonal. Esse período é um período muito crítico, porque a gente tem o aumento de número de chuvas, né, de situações ambientais, climáticas, que começam a favorecer a proliferação dos vetores da febre amarela silvestre. Então, você tem um aumento no número de casos de macacos mortos confirmados por febre amarela. E a gente sabe que a doença nos animais, ela precede os casos humanos. E já no período sazonal, a gente vai ter um aumento de número de casos humanos confirmados por febre amarela. Mas o problema é que, durante o período sazonal, quando a gente tem essa manifestação da doença em humanos, a gente pensa, a gente vai esperar essa doença chegar aos humanos para a gente poder agir. Então, é esse olhar novo, né, que a gente tem que ter em relação ao controle e prevenção da doença. Ou seja, o objetivo da vigilância de febre amarela é não deixar que o vírus chegue até o ser humano. Ou seja, a gente não quer detectar o caso em humano. Então, existem várias ações que deverão ser seguidas desde o período de baixa ocorrência, pré-sazonal, até chegar no período sazonal. E isso, ao longo da apresentação, a gente vai discutindo e no final a gente vai fazer um compilado. Tá? Então, esse período sazonal, a gente está bem dentro dele, né? Ele começa em dezembro e vai até maio do ano seguinte. Então, a gente está bem no início do período sazonal, que é onde se espera, né, no Brasil todo, detectar casos humanos confirmados por febre amarela. Primeiro passo para a gente trabalhar uma doença, primeiro você tem que conhecer a doença com que você está trabalhando, né? Não adianta você fazer um planejamento, uma programação de objetivos, de capacitação, se você não sabe com o que você está trabalhando. Então, esse slide, ele é um slide assim batido, já tinha muitas pessoas que a gente já capacitou, estão cansados de ver esse slide, mas é importante que a gente bata na tecla e conheça a doença, que ela tem uma incubação, um período de incubação de 3 a 6 dias, mais próximo de 3 dias. Então, isso para a vigilância é muito importante, porque quando você tem um início de sintomas, vamos supor no dia 12, né, então você pode correr os 6 dias anteriores e pesquisar onde que essa pessoa teve nos 6 dias anteriores que ela manifestou, se no caso ela for suspeita de febre amarela, manifestou então a doença no dia 12. Então você tem 6 dias aí para trás para investigar onde que essa pessoa se deslocou. Isso para a vigilância é muito importante porque a gente define um local provável de infecção. E é lá onde a gente vai desencadear todas as ações, né, no ambiente, enfim, de bloqueio, se for necessário, enfim. E o período de transmissibilidade, que a gente chama que é o período de viremia, que é quando o vírus está assim, no sangue da pessoa, ou seja, a pessoa se torna uma fonte de infecção, ela dura no máximo 7 dias, esse período, e ele começa entre 24 a 48 horas antes do início dos sintomas. Isso também é de extrema importância, porque a febre amarela, como ela é adquirida no ambiente silvestre atualmente, essa pessoa, quando ela adentra ambientes de mata ou próximos a matas, e isso a gente vai discutir depois, que também mudou esse perfil, a gente pode determinar onde essa pessoa esteve durante o período de viremia, em que ela é uma fonte de infecção, e avaliar o risco de transmissão em ambiente urbano, né? Porque a pessoa vai lá no ambiente de mata, volta para a cidade, ela é uma fonte de infecção, e o município está infestado por Aedes, então é um risco que se tem de transmitir, então, de instalar uma epidemia de febre amarela em ambiente urbano, que é um dos objetivos do programa de febre amarela, que é evitar que a doença se reurbanize. E é uma doença aguda de curta duração, no máximo 12 dias, e tem 3 fases. Então, ela tem um período inicial da doença, depois ela que se confunde
com muitas outras doenças, são sintomas inespecíficos. Depois ela tem um período de remissão, onde os sintomas aparentemente melhoram, depois eles voltam, que é a fase toxêmica, que é onde realmente se manifestam os sintomas típicos da febre amarela, icterícia, sinais hemorrágicos, enfim. E a doença, ela tem uma vacina altamente eficaz, né, de 95%, então ela existe vacina, existe como prevenção, né, existe uma vacina altamente eficaz capaz de prevenir a doença. Com relação à definição de caso suspeito, a gente tem uma definição que engloba os casos graves. Então, o serviço de saúde acaba identificando o caso de febre amarela porque ela identifica como um caso já grave, né? Porque antes, os sintomas muito inespecíficos se confundem com muitas outras doenças. E quando a gente vive uma situação de surto, o que a gente faz? A gente amplia, né? A gente abre a sensibilidade para a detecção de casos. Mas a gente tem que pensar até que ponto é válido você ampliar a sensibilidade de uma definição de caso para conseguir pegar os casos leves e moderados que são na sua maioria. Né? Por quê? Porque a gente sabe, existem laboratórios que são de referência e a gente sabe que se começar a entrar muita amostra, a gente vai acabar sobrecarregando os laboratórios, às vezes até sem necessidade. Então a gente tem que avaliar o contexto local, por exemplo, do estado, para saber se há necessidade mesmo de ampliar essa sensibilidade, né? Em situações de surto, tá? Só quando ocorre situações de surto. Então, isso é avaliado conforme o contexto local, a proximidade de áreas com transmissão de circulação viral, enfim. Tudo isso tem que ser avaliado. Segundo passo, é preciso saber como que essa doença se transmite, né? A gente conhece a doença, precisa saber como ela se transmite. Então, tem esse ciclo clássico, né? Até mudei a figurinha com cores diferentes para não ficar tão maçante, porque essa figurinha de ciclo já é bastante conhecida, mas é importante a gente frisar como se ela se transmite. A gente tem 2 ciclos que pode ocorrer a febre amarela, que é o ciclo silvestre e urbano. O ciclo silvestre ele ocorre naturalmente em ambiente de mata, que a gente chama de ciclo episótico, né? Ciclo exótico dentro do ambiente de mata, onde a gente tem os primatas, os macacos, e o vírus se mantém ali naquele ambiente naturalmente entre os vetores silvestres e os macacos. E existem vários eixos do programa de vigilância da febre amarela que atuam dentro desse sistema silvestre, que é a vigilância de epizootias em primatas e a vigilância entomológica. Ao mesmo tempo, a vigilância epidemiológica e vacinação, no caso, se for fazer bloqueio em uma área próxima ao ambiente silvestre, enfim. Por que isso? No ciclo silvestre, a gente quer fazer a detecção precoce da circulação viral, para que a doença não chegue até o centro urbano. Então, o ciclo no urbano, né, no ambiente urbano, vai ocorrer quando essa pessoa, então, infecta em uma área de circulação silvestre, né, de mosquito silvestre, e vai, então, para o ambiente urbano e leva essa doença até o centro urbano, com a participação aí do hospedeiro principal em ambiente urbano, que é o Aedes aegypti. Então, a gente vê vários eixos do programa de vigilância, conforme a figura está mostrando, que atuam dentro desse sistema. Terceiro passo, é preciso conhecer os atores envolvidos. Então, é preciso a gente saber quem é o vírus, quem são os vetores, quem são os hospedeiros. Então, o vírus da febre amarela é uma arbovirose. O que significa? São vírus que podem ser transmitidos ao homem por vetores artrópodes. Eles são mantidos naturalmente no ambiente natural, tá? Eles circulam entre os hospedeiros vertebrados suscetíveis e participam ali com os vetores artrópodes. A transmissão pode ser direta ou transovariana, né? Que os vetores eles têm essa transmissão para os descendentes, no caso de vírus, né? Então, isso ocorre nas arboviroses. E o homem, no ciclo de qualquer arbovírus, ele se infecta acidentalmente. Então, ele está sempre fora do ciclo de uma arbovirose. Então, o homem está sempre se infectando com um arbovírus, de forma acidental, tá bom? A gente tem 3 famílias importantes, são os flavivírus, os alfavírus e os buniavírus. No caso da febre amarela, ela está dentro da família dos flavivírus, né, responsável pelos grandes surtos, assim como o vírus também da dengue também são da mesma família. A gente tem vários vetores artrópodes que já foram identificados com vírus com arbovírus, né, infectados, mas não se sabe a competência deles também de transmitir, mas foi identificados nessa espécie, são os carrapatos, borrachudos, flebótomos, mutuca e maruim. Né? A gente tem, por exemplo, o vírus do Oropoche, que é bastante complicado. A gente tem relatos no Rio de Janeiro dessa doença. Ela é bem difícil de ser diagnosticada e muito difícil de ser combatida porque ela é transmitida pelo borrachudo. E borrachudo a gente sabe que é em qualquer lugar.
Da febre amarela, a gente tem o gênero Haemagogos, que é o vetor principal da febre amarela, é um mosquito restrito ao Novo Mundo. Ele é encontrado principalmente em florestas primárias e nas suas imediações. O que significa isso? Ele é encontrado em florestas conservadas, tá, primárias, e nas imediações, ou seja, nas bordas de mata e em fragmentos de mata, que a gente vai depois discutir isso um pouco. São mosquitos diurnos, ou seja, a atividade dele varia entre 10 da manhã e 3 horas da tarde. Eles têm o hábito de pousar nas extremidades de mãos e pés, então isso é muito importante, esse dado, quando a gente vai fazer uma pesquisa vetorial em loco, a gente saber o que a gente quer procurar, qual tipo de vetor que a gente quer procurar, ou seja, se ele tem o hábito de picar entre mãos e pés, a gente pode ir com uma área toda coberta e só as extremidades expostas, que a gente vai ter mais chance de capturar um Haemagogos do que o outro tipo de vetor. O problema dele é que os ovos dele são resistentes à dissecação, ou seja, eles podem ficar por anos contaminados com o vírus da febre amarela em ocos de árvores. Então eles colocam os ovos individualmente em buracos ou ocos de árvores, com menor frequência em casca de fruta, mas enfim, aquele ovo fica lá dentro daquele buraquinho de árvore e na primeira oportunidade, quando dá uma chuva, uma época de muita chuva ou enchente, esses ovos então eles eclodem, liberando então novos descendentes infectados com o vírus da febre amarela. Então isso é um problema da Haemagogos, porque ele tem essa facilidade de manter os seus ovos conservados por anos e é uma das explicações que ocorrem, de repente, os surtos de febre amarela, né? Então, a gente nunca tem um fator único para provar ou para dizer por que ocorre um surto. Enfim, são vários fatores. As fêmeas do Haemagogo, elas voam a distância de 11 quilômetros, então ela tem uma capacidade, uma autonomia de voo muito grande, então tem uma capacidade de dispersão muito grande em busca de alimento, que é o sangue, né? Sangue de vertebrados. E são os principais vetores da febre amarela, né, e do maiarovírus também. Nós temos 2 subgêneros, 8 espécies, 3 já foram encontradas infectadas com o vírus, que é o Jantinomys, o Albumaculatus e o Leucocelenos. Com relação ao Sabetes, que é o outro gênero também envolvido na transmissão da febre amarela, mas ele já é um vetor secundário, tá? Não significa que ele não transmita, ele transmite sim, mas ele já não tem tanta competência quanto o Jantinomys, né? Ele é mais tímido, é um mosquito que vive em áreas extremamente conservadas e ele é fator, que a gente diz, de indicador de qualidade ambiental. Então ele está presente em áreas muito conservadas, ele é extremamente tímido, é muito difícil de encontrar ele. Embora outras espécies de sabetes são um pouco menos tão específicas, né? São mais generalistas, costumam voar em alguns outros ambientes. Mas eles pousam frequentemente no nariz e orelhas, conforme a figura ali. Então, é outro dado importante, quando se quer fazer captura de sabete, saber que ele tem preferência por orelha, nariz e boca. Então, você pode cobrir todas as suas áreas, deixar só o rosto exposto e fazer coleta, né, por um pulsar em torno da cabeça, né, que a gente tem mais chance de pegar sabetes. Tem um desenvolvimento larvário lento, então é diferente do Haemagogos, porque ele tem um desenvolvimento um pouco mais rápido, o Sabete já tem um pouco mais lento, e eles são frequentemente acrodendrófilos. O que significa isso? Acrodendrofilia significa a capacidade ou a tendência de habitar copa de árvore. Então isso também é um dado importante quando se faz captura, porque se você quer sabetes, você não precisa ir fazer coleta de copa, você pode fazer de meio na parte média de floresta, né? Já o Jantinomys, ele está mais na copa de árvores. O Leucocelenos, que é o Haemagogos, já é captura de solo, que ele fica mais frequentemente em solo. E esse slide eu mostro exatamente qual é a distribuição desses vetores em ambiente de mata. Então a gente percebe que o Sabetes ele está distribuído mais no extrato médio das florestas, das matas, né? No solo muito pouco. Então, se quer fazer uma coleta de sabetes, você não precisa subir tanto em copa, você pode fazer no extrato médio. Já o Jantinomys, ele está lá mais em cima, a 30 metros de altura, já é uma coleta mais de copa. O desenho aí está mostrando as perninhas do mosquitinho, mas todos são iguais, tá? É porque o fundo aí ficou branco e apareceu as perninhas, mas são todos os mosquitinhos iguais, só para mostrar a frequência. E o Leucocelenos, que é o Haemagogos Leucocelenos, ele está mais a nível de solo. Então, a gente pode observar os diversos estratos no ambiente de mata, em que a gente pode, então, fazer a busca que a gente precisa para fazer isolamento viral ou fazer identificação de espécie. Então, é bom a gente conhecer esses atores, até porque a gente pode planejar ações, né, de conhecer a nossa fauna de vetores no estado, enfim.
Quais são os desafios, então, da vigilância entomológica? Há riscos reais da transmissão da febre amarela urbana pelo Aedes aegypti? Existe. Existe, mas a gente não pode ter só o conhecimento de 1980 de achar que só o Aedes aegypti vai ser o responsável por um dia ocorrer a reurbanização da febre amarela. Hoje já se sabe que o nosso Aedes aegypti de hoje, de atual, ele já se adaptou a muitos arbovírus. Então, a gente não pode pensar que o mosquito ele é tão permissivo assim à infecção de um vírus. Ele também vai adquirindo imunidade ao longo de tantas infecções. Então, o Aedes de hoje não é o mesmo Aedes da África quando trouxe o vírus da febre amarela. E o vírus da febre amarela, ele é muito menos competitivo com o vírus da dengue, da zika, chikungunya, que está em ambiente urbano, porque por exemplo, a gente tem uma baixa infestação de Aedes no município. O vírus da dengue tem muito mais facilidade de ser transmitido do que o próprio vírus da febre amarela. Então, há uma competição também entre vírus, né, que deve ser levada em consideração. Ocorreria, sim, se a gente tivesse um índice de infestação elevadíssimo. Então, a chance seria bem maior. Mas hoje a gente sabe que o Haemococcus leucocelenos está fazendo essa ponte entre fragmentos de mata conservada e fragmentos de mata em ambiente urbano, né? A gente não pode dizer que existe febre amarela urbana, não existe, porque quem está transmitindo a febre amarela atualmente são vetores silvestres, tá? Então isso tem que deixar bem claro. Embora esses vetores silvestres estejam se adaptando a matrizes urbanas de fragmentos de mata já antropizados, que a gente vai depois mostrar. Pessoas e macacos com baixa viremia não possuem competência para infectar vetores, então a gente sabe que a maioria dos casos de febre amarela são casos leves e moderados. Boa parte, 5 a 10%, evoluem por caso grave. Essas pessoas, então, que levam os quadros leves e moderados, elas são fonte de infecção realmente para um Aedes aegypti. Então, a gente sabe que macacos e pessoas que desenvolvem baixa viremia não são boas fontes de infecção para mosquito. Então, isso ainda também é uma hipótese de por que ainda não ocorreu reurbanização com tanto município ainda infestado por Aedes. Então, existem várias hipóteses, né? Isso tudo está sendo discutido no meio de científicos, estudiosos, então. Isso tudo, todo esse conhecimento tem que ser levado em conta para a gente replanejar a vigilância da febre amarela. A vigilância entomológica, então, para a gente ter ela bem fortalecida, o que precisa? Formação de taxonomista, é uma profissão altamente extinta, quase que não tem taxonomista. É essencial um profissional desse para saber identificar as espécies. Fortalecer as equipes de campo e laboratório, a gente precisa de gente treinada para fazer coleta de campo, para aprender a fazer coleta dos vetores para ser levado para fazer isolamento viral. Garantir resposta laboratorial, a gente sabe que o Instituto Evandro Chagas é hoje uma fonte, uma referência nacional para fazer isolamento viral e identificação de espécies, mas a gente precisa expandir nessa rede. O que se conhece da fauna de vetores, né? A gente precisa saber as nossas espécies que nós temos no estado, a gente precisa saber qual o comportamento dessas espécies, a distribuição delas, né? Em qual local no estado tem mais espécies magogos, onde que está localizado mais sabetes do que magogos, enfim. É importante a gente ter o conhecimento do que nós temos no estado, né? Com relação aos hospedeiros da febre amarela silvestre, são os macacos, né? São os principais, são os únicos sentinelas da febre amarela. Nós temos no nosso estado o macaco prego, que é o cebus, a gente agora tem os sapajos, né? Houve uma separação, porque o prego agora é o tupete, o cebus é aquele que não tem tupete. Temos o calitrix, o saguis, temos o macaco aranha, esse de baixo aí, bonitinho, é o macaco de cheiro saimirim, mas a gente não é muito comum aqui. E a gente tem o bugio. O bugio é o nosso foco de atenção, porque é um animal extremamente sensível à infecção da febre amarela. Ele desenvolve altas viremias, então ele tem a capacidade de infectar muitos mosquitos. Ele morre muito rápido, então a doença dele dura 7 dias, quando no ser humano no máximo 12, mas o macaco geralmente dura no máximo 7 dias, então ele morre muito rápido. Então é por isso que ele é sentinela da febre amarela. E por que o bugio, né? A gente também tem que conhecer o comportamento dos primatas. Por que ele? Porque é o único dos primatas listados aqui que costuma ficar paradinho lá no topo da árvore, fazendo a sua digestão ali por volta de 10 horas da manhã, 11 horas, ele fica ali parado e os mosquitos estão ali picando ele direto, né? Até para fazer uma busca ativa
de primata com bugio e com o uso de dardo é muito mais fácil porque ele está ali parado, o alvo é extremamente fácil. É o contrário do macaco prego, se tu dá um tiro de dardo nele para fazer uma pesquisa, ele sai correndo, tu tem que sair correndo atrás do dardo, é diferente. O calitrix também, ele é muito curioso, então é mais fácil tu pegar o calitrix com gaiola. Então tudo isso é muito importante a gente conhecer com o que a gente está trabalhando para a gente realizar as ações e realizar de forma efetiva e com qualidade. Né? Batendo a tecla, macaco não é reservatório da febre amarela porque ele adoece e morre como ser humano. Ele não é capaz de manter o vírus dentro do seu organismo pela vida toda, então ele não é reservatório. Então ele é um hospedeiro amplificador. Por que amplificador? Ele desenvolve muito rápido essa viremia. Tá? Desafios da vigilância de epizootias. Então, nem todas as pessoas estão vacinadas para a febre amarela. Então, a gente sabe que existem as áreas com recomendação, que não estão todas as pessoas vacinadas com febre amarela. Isso é um risco, porque a gente pode ter bolsões de pessoas suscetíveis. A gente não conhece o suficiente sobre as causas dos surtos, como ele ocorre, como se distribui. Isso é uma necessidade que tem de juntar dados climáticos, fragmentos de matas, espécies, onde o vírus circulou, para a gente poder definir um modelo de previsão, né? Quando pode ocorrer um surto. Então, tudo isso está sendo estudado, tá? Como eu falo, não dispomos de bons modelos que nos permitam precisar quais as áreas mais suscetíveis, fatores de risco. Mas a gente sabe que a morte de primatas antecede a casos humanos. Então, a vigilância de epizootias, ela precisa ser fortalecida e ela depende muito do que? Da colaboração da sociedade. Então é importantíssimo a gente incentivar as pessoas a notificarem todos os órgãos ligados ao meio ambiente. A vigilância, ela tem que ser fortalecida no sentido de ter equipe treinada para fazer coleta de amostra em primatas, de víscera, de sangue, fazer busca ativa, fazer pesquisa em campo. A gente precisa de recurso financeiro e logística, né? A gente precisa amarrar bem toda essa logística de coleta de amostra, transporte e diagnóstico. Comunicação adequada, isso vai desde a ponta de quem notifica, município, regional e nível central. Então a gente tem que ter um fluxo de notificação adequado, porque isso tem que ocorrer em máximo 24 horas, é uma notificação obrigatória em 24 horas. E a gente também precisa desenvolver modelos de previsão, que depende muito da localização georreferenciada. Isso aí a gente bate sempre na tecla de insistir na notificação do primata e localizar exatamente georreferenciado essas mortes para que a ação ocorra exatamente onde ocorreu o óbito. Esse gráfico mostra o dado atual das nossas epizootias, né? Então a gente tem em 2017 o número aumentou bastante de notificação, principalmente por causa do surto, né, recente de febre amarela. A gente tem 124 animais notificados, 60% das coletas oportunas, até o momento todas descartadas por febre amarela. Tá? Mas a gente tem um número ainda significativo de amostras, de mortes que não puderam ser coletadas amostras, né? E isso fica como indeterminado, é uma informação que a gente perde e é preciso trabalhar nesse sentido. Os desafios, as notificações ainda estão muito concentradas em centros de conservação animal, a gente precisa fazer com que a população notifique, a gente precisa reforçar parcerias para estabelecer fluxos de comunicação e encaminhamento de amostra com polícia ambiental, órgãos ligados à pecuária, agropecuária. Treinamento de técnico para pesquisa vetorial, a gente precisa fazer isso. Capacitar os biólogos para coletar vísceras de primatas, porque os biólogos podem sim fazer coleta. O que os biólogos não podem é fazer necrópsia, porque isso é uma atribuição do médico veterinário, mas existe uma resolução 301 do Conselho que permite sim o biólogo fazer coleta, o acesso é direto na cavidade abdominal, coleta o que precisa e encaminha para análise, tá? O que não pode ser feito é necrópsia, toda aquela análise, né, criteriosa de estado de víscera, enfim. E melhorar as informações georreferenciadas. Aqui esse slide eu mostro um programinha chamado CIGEL, que é da Fiocruz. Eles desenvolveram para a população participar a nível de notificação, não para epizootia, mas porque é um programa desenhado para informar animais silvestres, tá? É voltado para a conservação animal. Mas o Ministério da Saúde está fazendo um acordo com a Fiocruz para adaptar esse programinha para fazer com que as pessoas tenham acesso ao celular, né, que todo mundo hoje mexe no celular, e aí vê um bichinho lá, um macaco, tira a fotinha e isso automaticamente vai para um sistema e os gestores então ficam sabendo exatamente onde está localizada esse óbito e é tudo georreferenciado, não precisa de internet, enfim, é um programa assim fantástico. E esse slide mostra que é uma situação real, né, que onde o
cidadão foi lá, fotografou o macaco, está localizado no mapa e isso fica num banco de dados. Então, isso tudo está sendo novidade para o ano que vem. O Ministério da Saúde está fazendo uma parceria com a Fiocruz para incluir esse sistema para a vigilância de epizootias. E através desse sistema eles são capazes de fazer modelos de vulnerabilidade de febre amarela, tá? Isso é um mapa de estudo ainda, não é um mapa oficial. Mas eles conseguem, através de cruzamento desses dados georreferenciados de clima, matas, biomas, espécies envolvidas, estabelecer áreas de risco da febre amarela. Bom, então, depois disso tudo, é preciso entender, então, qual que é a dinâmica desse vírus, como que ele se dispersa, né? A gente precisa entender como que se dispersa. Então, antigamente, a gente tem, até 1942, as rotas do vírus da febre amarela, aonde ele circulou no país. Então, a gente vê ali que Santa Catarina teve uma entrada ali próxima de Joinville, teve entradas próximas ao extremo oeste e também ali pela região serrana. Então, existem corredores ecológicos onde o vírus da febre amarela pode sim voltar a circular, tá? E como que esse vírus se distribui? Desde 1999, quando passaram a estudar a dinâmica do vírus, eles percebem que o vírus ele se mantém circulando em ondas, ou seja, ele não pula. Então ele começa lá na região amazônica, tá? Lá uma área endêmica, então lá tem febre amarela, ele começa lá e ele vai se dispersando em ondas. A depender do tipo de surto que ocorre, então esse vírus ele caminha a 70 quilômetros ao mês ou a 100 quilômetros ao mês, tá? E isso ele vai em ondas, então ele vai ocorrendo ali na região endêmica, depois ele vai descendo no sentido leste-sul do país, tá? Então, ele não dá saltos, então ele não acontece, por exemplo, na Amazônia e de repente ele vai acontecer lá no Rio Grande do Sul. Ele tem que ter passado, então, por essas áreas, esses corredores ecológicos, tá? Aqui é um mapa atual de dezembro de 2016 a julho de 2017 que mostra o que nós temos de epizootia de primatas notificadas e confirmadas no Brasil. Então, tudo isso que está em vermelho são epizootias confirmadas. Tem ao todo 1.412 epizootias confirmadas por febre amarela. O caldeirão está fervendo ali ainda em São Paulo, Minas Gerais, e então o vírus ainda está ali circulando. Nós temos ainda em investigação 1.830 epizootias ainda em investigação, então esse número pode aumentar. Mas a gente tem um número de 1.244 de epizootias indeterminadas, ou seja, a gente não tem como dizer se a morte foi ou não por febre amarela porque a coleta foi inoportuna, ou porque foi rumor, ou porque só acharam a carcaça, enfim, isso precisa ser melhorado. Aqui mostra os estados onde já foi registrada a epizootia. Então, a gente tem dos 27 estados, né, da federação, nós temos 25 estados que notificaram mortes de primatas. Em apenas 12 confirmaram que houve circulação viral. Tá? Uma preocupação é que a gente tem 1.412 epizootias confirmadas, sendo 27 apenas por cento de resultado laboratorial. E a maioria delas por vínculo epidemiológico, mostrando que a gente tem que fortalecer a investigação, a gente tem que ir atrás dos vetores, a gente tem que ir atrás da causa lá no ambiente, investigar local, investigar o ambiente, não ficar dependendo de amostra de laboratório, porque isso demora, nem sempre o diagnóstico negativo realmente diz que essa amostra é negativa. Então, se você tem uma boa investigação, você consegue fazer uma confirmação de um caso por vínculo epidemiológico, né? Mas isso vai depender de uma investigação muito bem feita. Tá? E uma observação muito importante aí no final, lá embaixo, é que a Bahia é um estado que é área sem recomendação de vacina e houve registro de epizootia confirmada por febre amarela, né? Mostrando a insistência do vírus em querer entrar para dentro das áreas sem recomendação de vacina. Então, atualmente, a gente tem esse mapa do Brasil mostrando as áreas afetadas, onde está tendo os casos confirmados de febre amarela. Então, a gente tem áreas afetadas e ampliadas. A gente tem atualmente 779 casos humanos confirmados de febre amarela, 262 óbitos, tá? Isso no Brasil. E esse foi o evento mais expressivo da história da febre amarela no Brasil. Então, assim, a gente está aprendendo muito com esses surtos que vêm ocorrendo desde 2014. Toda a equipe de estudiosos da febre amarela está aprendendo muito e a gente está percebendo que o vírus está mudando o seu padrão de circulação. A gente tem a estratificação aí do Brasil por áreas de risco. Então, a gente tem ali, Santa Catarina tem duas áreas, a área de potencial risco de emergência, que é a área com recomendação de vacina, e a área sem evidência de circulação viral ainda.
Tá? Então, a gente tem ali áreas endêmicas, que é a amazônica, né? A área de alerta para dispersão de circulação, são áreas onde realmente o vírus começa a surgir. Então, Santa Catarina existe ali sim uma área de potencial risco de emergência. Tá? Atualmente, a área com recomendação de vacina é essa, como está mostrando o mapa. A gente tem ali em azul, que é uma área com recomendação de vacina parcial. Ela ainda não virou uma área com recomendação de vacina, porque é um surto que está ocorrendo recente ali, próximo a Campinas, aliás, em Campinas, então ali ainda o vírus está circulando bastante. Tá, o que se aprendeu então durante esse maior surto da febre amarela no Brasil? A gente olha essa imagem e a gente pensa, é uma área urbana. Mas quando você amplia isso no Google Earth, você vai ver que existem vários fragmentos de mata. A mata está sendo fragmentada e a gente percebe que o vírus está sendo capaz de se manter nesses fragmentos de mata dentro de áreas urbanas. Então, esse símbolozinho amarelo que eu coloquei ali foi uma epizootia confirmada por febre amarela lá na Universidade Federal de Goiás. Então, o vigilante morreu por febre amarela ali, foi pego ali e fizeram busca e encontraram então um primata que foi confirmado com febre amarela. Então, ali na Universidade Federal de Goiás, esse ano, tá? E o que se percebe? Matrizes urbanas como essa aí de Brasília, mostrada na figura, com fragmentos de mata que são quase mínimos, né? Elas estão conseguindo sustentar o ciclo de transmissão. A gente tem ali o plano piloto de Brasília, ali, que é o mapa, ali, o aviãozinho, né, o desenho. E ali, quando eu estou marcando a epizootia por febre amarela, foi encontrado um macaco morto dentro de uma garagem de um condomínio, de um prédio. E esse macaco foi confirmado por febre amarela. E a gente vê os corredores de mata ali, né, os fragmentos de mata ligados a uma mata maior, quando você amplia. Então, a gente percebe, então, que essas matrizes urbanas estão sendo capazes de sustentar ciclos dentro desses pequenos fragmentos, né? Mostrando que o vetor está se adaptando a esse tipo de ambiente, né? Ou seja, o olhar tem que mudar. Não adianta a gente ficar pensando em febre amarela, a pessoa que só vai fazer ecoturismo, que só vai entrar dentro do mato lá em Bonito para fazer pesca e tem mata para tudo que é lado, não tem, mas não, o olhar tem que ser mudado, tá? Outra coisa, essa figura mostra que a gente precisa explorar mais a pesquisa entomológica, né? Esse aqui foi um caso em Coronel Barros de uma pessoa que teve contato com esse ambiente, fizeram busca ali, não encontraram macaco, mas encontraram vetor, fizeram isolamento viral e encontraram leucocelenos infectados com o vírus da febre amarela. Então, é um fragmento de mata, né? A gente pode ver que vários desmatamentos para plantação, enfim, e ali naquele ambientezinho ali o vírus se mantém. Quinto passo, o que é preciso então para a gente fortalecer a vigilância da febre amarela depois de conhecer tudo isso, né? A gente fica até meio apavorado, mas é preciso então a gente fortalecer o programa de vigilância. Qual é a inovação que a gente trouxe para o programa de vigilância da febre amarela, né? É a vigilância baseada na sazonalidade da doença. Como eu mostrei no slide inicial, existem períodos bem marcantes da doença, né? Baixa ocorrência, pré-sazonal e sazonal. E para cada período a gente tem que determinar ações para se preparar para um período sazonal. Então, hoje a gente está no período sazonal, a gente vai trabalhar com o que tem, tá? Mas então a gente tem que começar a sentar e planejar ações para poder então atravessar os próximos períodos que virão e dar conta do que vier agora nesse período sazonal. Então a gente tem o período de baixa ocorrência, que a gente fala em semana epidemiológica 20 a 37, pré-sazonal da semana epidemiológica 38 a 51 e o sazonal 52 a 19. Então, para os diferentes momentos, são elencadas diferentes atividades para vigilância de acordo com as prioridades. Tirei isso aqui do boletim epidemiológico de São Paulo recentemente, porque eles estão diariamente atualizando pela questão do surto que eles estão passando. Então, a gente vê aí no período sazonal, né? A gente tem, aqui no caso são epizootias, tá? O que está em vermelho no período sazonal são as epizootias confirmadas, tá? Tem ali em investigação, que são as azuis mais escuras, as indeterminadas, o azul mais claro, e a branca são as descartadas. Então, a gente percebe que no período sazonal é o pico onde ocorre mais mortes de primata confirmado febre amarela. No período sazonal já é bem menos, porque já morreu uma pancada de macaco no período anterior. E na baixa ocorrência, ela ocorre, mas de uma forma mais
mais branda, porque você não tem tanta proliferação dos vetores de febre amarela. E uma coisa interessante, quando você olha que no período sazonal ocorreu o maior número de mortes de primatas confirmados por febre amarela, a gente espera então que no período sazonal ocorra o maior número de casos de pessoas infectadas com o vírus da febre amarela. Mostrando então, vou voltar de novo. Pré-sazonal, a gente tem as mortes dos primatas que antecedem aos casos humanos, como mostrado no gráfico aqui. Então a gente vê lá no período sazonal alguns casos humanos confirmados, mas não tão significativos quanto no período sazonal. E a gente aprende com o surto no sentido de quando a gente observa isso, o que está acontecendo, e a gente tem esse entendimento do período sazonal, a gente consegue então repensar o nosso planejamento e ver o que a gente pode fazer antes para dar conta dos próximos períodos que vêm, né, para frente. Esse gráfico aqui é muito interessante, que a gente vê a insistência do vírus em entrar em áreas sem recomendação de vacina. Então, a gente vê os picos de casos humanos, que estão em vermelho, tá? E o outro pico aí mais em cinza são o número de doses de vacinas aplicadas. Então, a gente vê ali, ó, em 2001 tem um pico grande de doses aplicadas, 2009 um outro pico grande de doses aplicadas, mostrando que quando há necessidade de vacina é porque tem pessoas não vacinadas. Né? Então, significa que existem pessoas ainda, muitas pessoas não vacinadas, e existe uma insistência do vírus em querer entrar em áreas que não tem recomendação de vacina, porque é ali onde estão as pessoas suscetíveis, né? São esses esses bolsões de pessoas não vacinadas é que correm o risco. Então, a gente tem que perceber que o vírus está insistindo, né? Então, a gente tem que também dar uma olhadinha para a área sem recomendação de vacina e também melhorar, fortalecer essa questão da vigilância entomológica, monitoramento entomológico, né? A possibilidade de realizar esse tipo de ação, observar mais a questão da notificação dos primatas, enfim. Então, assim, com diferentes períodos, né? A gente tem o período de baixa ocorrência, o que se deve fazer, né? Primeiro a gente tem que reconhecer a situação epidemiológica do país, né? Não adianta a gente querer programar algo sem saber o que está acontecendo no seu contexto todo, né? A gente tem que avaliar o nosso sistema de vigilância, né? Identificar os pontos positivos e negativos, tá? A gente tem mania de identificar só o negativo, mas a gente tem também muita coisa positiva e existem coisas negativas que está no nosso poder mudar, então a gente tem que mudar esse olhar, assim, eu falo que a gente trabalha na vigilância, todo mundo trabalha na vigilância parece que tem um olhar negativo, né? Mas enfim, esse olhar negativo ele é positivo por um certo ponto, porque você prevê situações ruins e pode agir em cima dela. Mas a gente tem que definir prioridades para o desenvolvimento do sistema de vigilância baseado nesses pontos positivos e negativos. E se for possível ajustar naquilo que nos compete e aquilo que não nos compete a gente levar como proposta. A gente tem que capacitar e atualizar a rede de profissionais do SUS, fortalecendo a rede primária para suspeição de casos. Capacitação de febre amarela, gente, é constante, porque a gente esquece. Então, a gente fala da doença no mês de janeiro, e em dezembro a gente já esqueceu. A gente fala de notificação de primata em maio, e em setembro também já esqueceu. Então, essa tendência desse número grande de notificações de epizootia, ela tende a diminuir. Então, a gente não pode deixar esfriar isso, né? A gente tem que manter essa constante capacitação e estímulo da sociedade em notificar. Aquisição de insumos, isso tem que ocorrer no período de baixa ocorrência. Então, a gente tem que ter estoques estratégicos, avaliar a necessidade de providenciar a aquisição de insumos indispensáveis para a vigilância da febre amarela. Há necessidade de kits de necrópsia, o Estado já está providenciando isso está sendo até o final desse ano agora, finalizando, está chegando os últimos itens, então até janeiro, no máximo, no início de fevereiro, todas as regionais vão estar todo mundo com kit novo. Regional que tem formols, que o Estado fornece, avisa pra gente que está vencendo, não deixa a coisa explodir para dizer meu formol venceu, né? Então, a coisa tem que ser, assim, planejada já, deixar tudo engatilhado. Ampliar a cobertura vacinal no período de baixa ocorrência. Isso é uma ação permanente, gente, principalmente em áreas com recomendação de vacina. Teoricamente, né, 95% das áreas com recomendação de vacina tem que estar, da população tem que estar vacinada. Então, isso tem que ser constante, as ações têm que ser mais direcionadas, nesse sentido de aumentar a cobertura vacinal. Notificar e investigar oportunamente, é uma ação permanente também. Notificar em 24 horas e investigar em até 48 horas. Então, assim, eu falo direto. Investigação de febre amarela, suspeitou, gente, manda a investigação completa, sem faltar um item em até 24 horas.
no máximo até 48 horas. Por quê? Porque as ações têm que ser rápidas. A febre amarela é um vírus que promove surtos e é muito rápido. Não dá para tu esperar a semana que vem, vou te encaminhar um relatório completo de tudo só a respeito daquele paciente, do local. É 48 horas no máximo. No período pré-sazonal, retroalimentar o sistema de vigilância, né? A gente tem que divulgar os resultados das avaliações do sistema de vigilância no período de monitoramento anterior, né? A gente tem que avaliar, então, o que a gente teve no período de baixa ocorrência que a gente tem para ajustar ainda no período pré-sazonal. Ampliar a cobertura vacinal, bater ainda de frente com relação à cobertura vacinal. E preparar para o período sazonal, né? Levar em consideração aquilo que foi feito no período de baixa ocorrência e preparar para o período sazonal. Articular a rede e sensibilizar os atores envolvidos. Né? Então a gente tem que melhorar o fluxo de informação de amostra de rede da vigilância, então a gente tem que amarrar muito bem o fluxo de informação, né, da ponta, assistência primária, vigilância municipal, gerência e nós, nível central e a gente com o Ministério, isso tudo tem que estar muito bem amarradinho. Sensibilizar os setores de saúde e extra-saúde, manter palestras, capacitações, meio ambiente, agricultura, pecuária, Polícia Militar Ambiental, Centros de Conservação Animal. Então, no período pré-sazonal, isso é extremamente importante, porque é nesse período que vai estar ocorrendo as mortes mais intensas de primatas por febre amarela. Capacitar os agentes de campo para orientação casa a casa sobre notificação de primatas. É muito importante a gente incluir os agentes comunitários para que eles recebam a informação do que é a doença, do que tem que notificar, o que tem que ser observado. Eles precisam ser capacitados para poder auxiliar nesse repasse de informação casa a casa. E orientar as ações para o período sazonal, né? Tudo isso depois a gente tem tudo bem descritinho, a gente vai discutir isso um pouco melhor, porque o tempo aqui é um pouco curto. No período sazonal, então, a gente tem que fazer alerta às redes de saúde do SUS e instituições parceiras, sobretudo para prevenção de casos humanos, tá? Então, a gente tem que alertar viajantes que se deslocam, né, para áreas com recomendação de vacina, tem que alertar as unidades de saúde para casos que vêm de áreas com transmissão, né, de vírus da febre amarela, mobilizar a rede de vigilância de atenção e assistência à saúde, ampliando a sensibilização para a detecção de casos humanos e epizotias, e ampliar a interface com rede de atenção básica. Isso é muito importante. Quando eu falo isso, a gente às vezes peca por não estar tão próximo da atenção básica e da imunização quanto deveria estar. Então, tem que haver uma integração entre as áreas, tá? Não adianta planejar a vigilância de febre amarela se a atenção básica não estiver junto e nem a imunização estiver junto. Porque se o problema ocorrer lá na ponta, vai falhar tudo, tá? E se também a vigilância falha, também, então, são pilares que a gente não pode deixar fora, tá? Desafios da imunização, a gente tem a questão de ampliar, manter essa cobertura vacinal através de monitoramento, né, avaliações, planejar ações de vacinação de febre amarela, que a gente sabe que as pessoas não se deslocam até o posto em dias de semana para receber vacina, então eu acho que as ações deveriam ser repensadas, porque talvez essa vacina ser levada casa a casa, né, em áreas com recomendação de vacina. A vacina de febre amarela tem que ser dada uma atenção diferenciada, principalmente em áreas com recomendação, tá? Não pode ser tratada num todo, né? Como todas, num conjunto. A gente tem que ter planos específicos para a vacinação de febre amarela. E o ano que vem está prevista, então, a introdução no calendário vacinal para as crianças a partir dos 9 meses, né? Vai ser uma única dose a partir dos 9 meses de idade. Então, isso está programado para o ano que vem, para todas as áreas, tá? Inclusive as áreas sem recomendação de vacina. E esse slide, para finalizar, eu mostro essa integração entre as áreas que é extremamente necessária. Então, a gente tem que ter integração junto com a educação em saúde, vigilância entomológica, vigilância veterinária, saúde do viajante, universidades. Então, todos têm que estar envolvidos, né, para que a gente para que se tenha um fortalecimento da vigilância da febre amarela nesse sentido. E, principalmente, somar, gente, atenção básica, vigilância e imunização. Tá? Todas as ações elas têm que ser traçadas em conjunto e de forma integrada. E eu deixo o meu contato aqui para quem tiver dúvidas a respeito da vigilância, do programa. Infelizmente o tempo é curto, mas se ficou algo a desejar, depois pode entrar em contato comigo que eu tenho o maior prazer em responder. Então, obrigada. Pessoal,